Dando sequência a este primeiro ciclo de palestras sobre regimes próprios de previdências, vamos ouvir agora o diretor de Relações Institucionais do Banco Brasil Plural, Mário Mesquita. Ele abordará o tema Cenário Macroeconômico 2015. Sócio e diretor de Relações Institucionais do Banco Brasil Plural, Mário Mesquita é responsável pelo relacionamento com governos e suas autarquias, agências de regulação e de classificação de crédito e demais parceiros do mercado financeiro e de capitais, assim como pelo Departamento de Economia do banco. Além de uma sólida formação acadêmica, possui mestrado pela PUC Rio de Janeiro e doutorado pela Universidade de Oxford, e em economia, ambos em economia. Ocupou cargos de destaque com grande influência na recente história econômica brasileira, tendo sido diretor de estudos especiais do Banco Central do Brasil no período de junho de 2006 a março de 2007 e diretor de política econômica do Banco Central do Brasil de março de 2007 a março de 2010, além de membro do Comitê de Política Monetária, o Copom, durante o mesmo período. Com mais de 15 anos de experiência, foi economista-chefe do Brasil no Banco ABN AMRO Bank de 2000 a 2006 e economista-chefe da América Latina no Banco ABN em São Paulo de abril de 2005 a abril de 2006. Com a palavra, Mário Mesquita. Obrigado a todos, boa tarde. Queria agradecer ao Instituto, ao IPREJUM pelo convite, agradecer a vocês pela presença. Eu sou um dos sócios do Banco Plural. O Banco Plural é controlador da Geração Futuro, então é uma parte muito importante do nosso grupo. Nós somos um grupo financeiro relativamente novo, mas com pessoas bastante experientes, né, que vieram de outras instituições, e há alguns anos a gente adquiriu a Geração Futuro, que é o contraparte direto de vocês aqui do Instituto, né? Uma parte fundamental do nosso grupo, né? Vou falar sobre economia brasileira hoje, falar um pouco sobre política, inevitável, dada a situação atual, dificuldades, enfim, que a economia está vivendo, e falar, mas começar, assim, não dá para não falar da economia mundial, né? A gente, apesar do Brasil ser uma economia relativamente fechada ao comércio internacional, nós não somos imunes ao que acontece lá fora, seja marolinha ou tsunami, acaba nos afetando em algum momento, né? Então, vou começar torcendo para eu acertar, porque em geral não acontece. Acertei. Isso aqui negócio derruba qualquer um. Falando do mundo, né? O que se espera para a economia mundial esse ano? Esse ano a gente deve ter uma aceleração modesta da economia mundial, e o grande diferencial em relação a anos passados é que as economias desenvolvidas voltam a ter um papel mais relevante na dinâmica do crescimento mundial, né? A crise financeira de 2008 teve o epicentro nos Estados Unidos e Europa. Essas regiões ficaram muito deprimidas. Depois a Europa teve a sua própria crise da dívida, que se arrasta até hoje, né? Em especial na Grécia. Mas agora começam a sair do buraco, começam a crescer mais rápido, tá? E levando a economia mundial junto, né? Por outro lado, alguns parceiros comerciais importantes nossos, como China, tá, estão em processo de desaceleração, né? A China deve crescer um pouco menos de 7% esse ano. Há sempre uma dúvida grande sobre a confiabilidade das estatísticas chinesas, né? Os indicadores desagregados, contudo, corroboram a ideia de desaceleração, tá? A gente continua tendo um mundo pouco inflacionário, né? A inflação nas economias maduras deve ficar em torno de zero, pouco acima de zero. Os emergentes, por sua vez, têm uma inflação maior,
mas bem menor do que a inflação brasileira, né? A inflação continua sendo uma característica, infelizmente, marcante da nossa economia, se a gente compara com o resto do mundo, né? Esse é o cenário básico para o Brasil, tá? A gente vê a economia em recessão esse ano, deve contrair 1,7%, é um resultado muito pior do que observado em 2009, quando houve a crise mundial, né? E é uma recessão basicamente de origem doméstica, né? É uma recessão causada pelos nossos próprios problemas. Como eu mostrei, o mundo está em recuperação e a gente está indo na direção oposta. A gente espera uma recuperação da economia no ano que vem. Nesse sentido, a gente está mais otimista do que muitos analistas de mercado que projetam a continuidade da recessão em 2016. Tá? Depois a gente vai detalhar o porquê disso. Tá? Economia é um sistema de equilíbrio, mais ou menos de vasos comunicantes. Então, as coisas acabam se compensando. Se a economia brasileira cresce pouco, a economia brasileira importa pouco. Se a economia brasileira cresce pouco, as empresas lucram pouco, então tem menos remessa de lucros e dividendos para o exterior. As pessoas viajam menos ao exterior. Há menos aluguel de equipamento, por exemplo, aquelas plataformas que a Petrobras aluga no exterior, o aluguel caríssimo, né? Essa redução dos gastos em divisa deve levar a uma melhora do resultado em transações correntes para algo como 3,5% do PIB, comparado com 3,9% no ano passado. E a balança comercial sai do negativo para o positivo. Tá? Então, de tudo de ruim, desagradável que está acontecendo na economia brasileira esse ano, pelo menos a gente tira essa melhora do resultado externo. Tá? Por outro lado, o desemprego consegue subir, continua subindo, né? E a taxa com ajuste sazonal em final de período deve chegar próxima a 9% no final do ano que vem. É uma taxa alta para os padrões que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos. Tá? Aí a comparação do nosso cenário com o mercado e como o mercado se mexeu, né? Então, para 2015, o número do mercado colou no nosso, né? Ele vinha abaixo e agora se juntou ao nosso. A inflação, na visão do mercado, está subindo e deve se aproximar do nosso número. Em termos de taxa de juros, a gente está um pouquinho mais otimista do que o mercado, e também a mesma coisa vale para contas correntes, né? Para 2016, a gente está mais otimista e o mercado aí está se mexendo em relação à atividade, né? O mercado está se mexendo na direção contrária, né? E, de novo, a gente mais otimista com o cenário externo. Agora, vamos detalhar a nossa visão sobre a economia. Depois, na parte de perguntas e respostas, vocês podem voltar a me questionar sobre esses números. Eu estou à disposição para a gente discutir isso mais a fundo, né? O Brasil tem, num mundo conturbado, tá? O Brasil tem reservas. A gente não deve esquecer que a gente tem reservas internacionais ainda bastante volumosas, né? A gente tem reservas de quase 380 bilhões de dólares contra uma dívida do governo que deve ser em torno de 100 bilhões, ou seja, o governo, o Tesouro brasileiro, nós, né, o povo brasileiro, nós temos um saldo de 280 bilhões de dólares, né, o que é uma diferença grande em relação a momentos do passado em que o Brasil era sempre muito frágil do ponto de vista de equilíbrio externo, né. Falei um mundo turbulento. A gente tem, esse ano devemos ter elevação da taxa de juros nos Estados Unidos, que não acontece há muito tempo. A gente tem ainda uma situação inconclusa na Grécia, que pode levar à saída da Grécia da zona do euro, né? Tem uma bolha acionária na China que está sendo desinflada e não se sabe que repercussão isso vai ter na economia chinesa, né? Então, não faltam
fontes de preocupação na economia mundial esse ano, né? Então, é bom a gente ter esse colchão de reservas. Aí é um detalhamento dos números estrangeiros, né? Número de investimento estrangeiro. A gente tem, apesar dos pesares, atraído 70 bilhões, espera atrair 70 bilhões de dólares de investimento estrangeiro esse ano. O Brasil, em geral, é um dos 5 maiores destinos de investimento, para investimento estrangeiro entre os emergentes. Costumava ser, na verdade, o terceiro, depois da China e Hong Kong. Depois que a gente passou a crescer menos, caiu um pouco, mas continua numa posição de destaque. É uma economia grande, é uma economia na qual os investidores acreditam, né? Inclusive, eu voltei ontem de uma viagem de 10 dias pelos Estados Unidos e Canadá para ver investidores, e os investidores estavam, de fato, com uma atitude benigna em relação ao Brasil, achando que 2015 é um ano de ajuste, mas 2016 será melhor, achando que, tendo interesse, claro, em investir nos nossos papéis, taxa de juro alta, né? Depois do anúncio da revisão da meta fiscal, evidentemente a situação mudou um pouco para pior, né? Eu tive várias consultas de investidores depois do anúncio, sem entender direito por que o governo mudou a meta de forma tão agressiva, né? E hoje, no caminho para São Paulo, na volta, já vou ter um outro conference call para explicar o que é difícil de explicar, né? Como é que você saiu de 1,1 para 0,15, assim, de uma vez só, né? Enfim. Mas, até agora, a disposição era benigna. Inclusive, me chamou a atenção que a atitude do investidor estrangeiro era mais favorável do que a atitude do investidor local, tá? Mas, enfim, depois da mudança da meta, isso pode mudar. Resultado primário, o resultado do ano passado e a meta para esse ano, a nossa projeção, melhor dizendo, para esse ano, tá? O azul claro é o primário observado, né? O resultado primário, quer dizer, o resultado do governo tirando receitas e despesas financeiras, e o escuro é o chamado recorrente, aquele que não depende de uma venda de ativo, de alguma coisa, alguma receita extraordinária, tá? Então, qual é o problema, de onde vem o problema fiscal? Certo? Acho que a gente teve uma política fiscal muito expansionista em 2013, em especial 2014, isso gerou um déficit, esse déficit, essa trajetória, né, a trajetória que a gente via de resultados fiscais de 11, 12, 13, 14, era evidente que ela não podia continuar, né? Se a gente extrapolasse aquilo ali, a gente ia caminhar para déficits claramente explosivos. Então, o governo resolveu, a meu ver, corretamente, controlar esse déficit, só que a minha impressão é que quando o ministro Levy anunciou que buscaria uma meta de 1,2% do PIB, que depois que a série de PIB foi revista, virou 1,1%, os 66,3 bilhões de reais que ele anunciou no final do ano passado, ele não tinha noção perfeita, não tinha informação completa que o déficit de 2014 tinha sido, que o resultado de 2014 tinha sido tão ruim, né? Então, eu acho que o ministro devia ter as melhores informações disponíveis até aquele momento, só que a contabilidade pública nem sempre é marcada a mercado, não é uma coisa tão trivial assim, e ao longo do tempo eles foram descobrindo que a situação era mais difícil, né? E acabou se tornando isso, mais a frustração de receitas, acabou inviabilizando atingir a meta de 1,1 e eles acabaram cortando. O processo foi meio tumultuado, acho que os investidores lá fora, com certeza, e aqui também, não foram preparados para essa mudança, né? Estavam esperando uma coisa mais suave e o resultado, a gente viu aí, o dólar, né,
subindo, a bolsa caindo, os juros subindo, enfim, um momento de estresse significativo nos mercados, né? A gente acha que a política fiscal vai ter um resultado melhor no ano que vem, porque a economia cresce mais, e crescendo mais gera mais receita, e também porque várias das medidas que o governo adotou esse ano só vão funcionar a plena carga no ano que vem, né, a partir do ano que vem. O governo, nos últimos anos, lançou mão não só de uma política fiscal expansionista, mas também do crédito público, né, do BNDES em particular, para tentar alavancar o crescimento da economia. Não conseguiu, mas isso acabou contribuindo para o crescimento da dívida pública, né? Na medida em que o governo toma emprestado a taxa Selic e o BNDES investe a taxas muito menores, o governo acaba subsidiando os tomadores de recursos do BNDES, isso custa dinheiro, né? Essa política também está sendo contida agora na nova fase, né, da gestão da presidente Dilma. A dívida bruta caminha para algo como 66% do PIB. O governo acha que ela se estabiliza nesses 66%. A gente não está aqui com as projeções até 2018, mas a gente tende a discordar do governo. A gente acha que o mais provável é que a dívida continue subindo, tá? Se ele implementar a meta fiscal que ele anunciou. Se ele gerar um superávit primário maior, aí é outra história. Mas se ele atingir a meta, não consideramos razoável esperar uma estabilização, a menos que ocorra uma queda dos juros ou um crescimento da economia que não parecem muito prováveis. Aí a situação atual do Brasil, né, a gente está tem o G4 e o Z4, né, no Campeonato Brasileiro, então a gente, infelizmente, está no Z4, a gente está quase ali no rebaixamento. Pela Moody's, a gente deve ser rebaixado, a Moody's está para emitir essa opinião, mas ainda dentro do nível de grau de investimento, e a Fitch já anunciou também que a gente tende a ser rebaixado, né? Eu tive, quando estava nos Estados Unidos, com as 3 agências de rating, visitei o pessoal nos seus escritórios, e também, entre eles, eu notei uma atitude benevolente em relação ao Brasil, até na questão da redução da meta fiscal. Eles não disseram abertamente, mas me pareciam estar muito confortáveis com a redução da meta fiscal para algo como 0,5%, tá, do PIB. Os 0,15 vieram como surpresa negativa para esse pessoal, então o risco de rebaixamento para grau especulativo voltou a aumentar, né? Aí tem uma opinião dividida. Tem gente que diz que isso não importa, porque o prêmio de seguro para a dívida externa brasileira já está próximo ao prêmio de seguro pago por países que são grau especulativo, o chamado CDS, né? Só que o CDS não é só uma parte da história, né? Tem cerca de 20% da dívida doméstica brasileira que é detida por investidores estrangeiros, tá? Que concorrem com vocês comprando papéis longos, né? Concorrem com os investidores brasileiros comprando a parte longa da curva. Se esse sujeito, independente do julgamento que ele tiver sobre o Brasil, se o Brasil vira grau de especulativo, tem muito investidor lá fora que não pode ter exposição a crédito de grau especulativo, tá? Nós mesmos, como investidores, e quando eu estava no Banco Central, uma das tarefas que a gente tinha era administrar as reservas, que não são nossas, são da sociedade. A gente não investia em papel de que não era grau especulativo, tá? Zero. Não tinha nenhum papel de que não era grau de investimento, perdão. Nenhum papel de grau especulativo, embora, obviamente, os papéis de grau especulativo, por terem mais risco, paguem uma taxa de juros maior, né? Então, tem muita gente, muito fundo de pensão, muito fundo de universidade privada, né, que são fundos gigantescos,
né, Harvard, as grandes universidades americanas basicamente se financiam assim, eles não tocam em papel de país grau de especulativo. Se esses investidores estrangeiros vierem a ser forçados a se livrar da exposição ao Brasil, é óbvio que aqui a gente ia sentir. Então, manter o grau de investimento não é só uma questão de prestígio político do governo, porque o Lula foi no governo Lula que a gente teve, então não pode perder. Não é isso, é muito mais importante que isso e é um objetivo relevante no meu entendimento de política econômica. Tá? Bom, a gente, só para mostrar, a gente já está numa situação frágil. Tá? O crescimento brasileiro, comparado com os triplo B menos, né, a gente está abaixo em termos de crescimento, temos crescimento menor, inflação maior, resultado em conta corrente pior, resultado fiscal pior e dívida pouco maior. Ou seja, a gente já está, isso é para mostrar, a gente está de fato correndo risco. Né? Volta e meia eu escuto aquela opinião, mas o Brasil não é Grécia. A Grécia também não era Grécia, ela foi chegando a ser Grécia. Né? Se a gente faz muito erro seguido por muito tempo, a gente chega lá. Né? E não precisa chegar até onde a Grécia chegou para a gente se preocupar. Né? Aliás, uma coisa que uma pessoa de uma agência de risco me falou, até elogiando o governo, ele falou assim, olha, para a gente, um país que tem grau de investimento é um país que faz correção de curso antes de entrar em crise. Quando você está em crise, você faz, acabou o dinheiro, ninguém te financia. Aí é uma questão aritmética, né? Você tem que ajustar. O país que deixa chegar a essa situação para fazer uma correção de curso é um país de grau especulativo. Um país que faz correção de curso antes merece manter o grau de investimento. Então, é isso que a gente está observando nesse ano, né, aqui no Brasil. Bom, o que o governo já fez? Né? Ele já fez medidas em várias áreas, né? Investimento público sempre acaba sendo o mais fácil, né? Como diz um amigo meu, isso aí é perder músculo, né, em vez de gordura, mas infelizmente no setor público a gente sabe cortar o custeio é muito difícil, né? Então a corda arrebenta sempre do lado do investimento, né? Minha Casa Minha Vida, etc. Né? Isso foi o ajuste, parte do ajuste foi nessa linha, né? Tem medidas adicionais, tá? Caso o governo queira lançar mão. A minha visão sobre a situação fiscal brasileira é muito simples. Os países, a avaliação do crédito de uma empresa, ou de uma pessoa, ou de um país, ela depende de dois critérios, ao fim das contas. Se essa pessoa, empresa ou governo tem capacidade de pagar os seus compromissos e se tem vontade de pagar, disposição para pagar esses compromissos. Para mim, não há dúvida que o Brasil tem capacidade de pagar seus compromissos. Tá? Eu acho que lá fora ninguém tem dúvida disso também. A dúvida que existe é se o nosso sistema político vai permitir que a gente pague. Então, a dúvida é sobre a disposição para pagar e não sobre a capacidade de pagar. Por exemplo, um imposto que todo mundo odeia, CPMF. Né? A CPMF poderia trazer, por ano, 1,3% do PIB de receita. Isso vai muito, ajuda muito ao governo a atingir os seus objetivos fiscais. Tá? Eu suspeito, inclusive, que uma das razões pelas quais o Congresso é tão resistente à CPMF é exatamente por isso, que ia dar uma margem de manobra muito grande para o governo. Né? CPMF, por ser uma contribuição, ela é uma receita que fica no governo federal, não vai para estados e municípios. Mas uma forma, inclusive, de viabilizar a aprovação seria se comprometer a repassar uma parcela dessa receita para estados e municípios. Tem outros impostos também,
herança, sobre riqueza, juros sobre capital próprio, que podem ajudar, mas nenhum é bala de prata que nem a CPMF. A CPMF tem vários problemas. Ela onera muito algumas cadeias produtivas, ela gera ineficiência microeconômica, ela é um imposto, do ponto de vista de eficiência econômica, de baixa qualidade, tá? Mas ela é um imposto que gera muito dinheiro muito fácil, né? Nos últimos meses eu falei com todo mundo de bancos de varejo, os principais bancos de varejo do Brasil, todos eles têm nos seus sistemas a CPMF com código zerado, com a alíquota zerada. Eles nunca tiraram do código, porque, previdentemente, sabiam que um dia poderia vir a ser necessário. Eu acho que, em algum momento aí dos próximos 2, 3 anos, a gente vai voltar a ter essa discussão, tá? O governo nega, o Congresso nega, com veemência, mas, assim, se o Brasil for perder o grau de investimento porque não quer usar uma CPMF, então a gente vai merecer perder o grau de investimento mesmo, tá? Crédito. O crédito vem em desaceleração já há bastante tempo. Essa desaceleração, por um lado, ela reduz a vulnerabilidade do sistema bancário para a recessão. Então, a pior coisa que você quer é ter um sistema bancário emprestando muito logo antes de uma recessão, porque aí é sinal de que vai ter quebradeira quando a recessão acontece. Então, o fato da gente já estar numa aterrissagem suave do crédito reduz o risco do sistema, mas, evidentemente, não ajuda a economia, né? Atividade econômica. Se a gente olhar o crédito livre, né, o crédito dos bancos, que não é a parte de recursos como poupança, que já vem, o depósito já vem direcionado, esse já está em território negativo, né, já está contraindo, está crescendo menos do que a inflação. Agora, aí vocês vão dizer, isso aí é porque os bancos querem emprestar menos? Sim. Por outro lado, as pessoas também estão tomando menos dinheiro emprestado, né? Um sujeito que está pessimista, a gente vai ver a confiança do consumidor, pessimista em relação ao futuro, não vai correr para o banco para tomar um empréstimo, porque ele vai ter dúvidas sobre a capacidade de repagar, né? A inadimplência, a gente gosta de olhar a inadimplência do Serasa e depois olhar a do Banco Central. A do Serasa é um crédito geral, né? O crédito para consumidor, enfim, é um indicador mais amplo, né? Ela normalmente antecede as viradas da inadimplência para o Banco Central, a inadimplência do crédito bancário. Ou seja, as pessoas deixam de pagar o crediário da loja e a conta de luz antes de deixar de pagar os bancos. Historicamente é assim, né? Mas quando a coisa aperta demais, aí o cara não paga mais nada, né? Inclusive o banco. E parece que a gente está começando a ter isso. Então, eu acho que a inadimplência vai aumentar, tá? Mas é um ciclo normal. A inadimplência no Brasil, olhando os últimos anos, ela tem, especialmente se olhar o Serasa, ela tem esses ciclos, e não é só o Brasil, o mundo inteiro é assim. O ciclo de crédito acontece, os bancos ficam otimistas, emprestam mais dinheiro, as pessoas tomam mais dinheiro, aí tem sempre aquela fração de pessoas que fica para trás e depois reduz o crédito e volta em um momento seguinte, né? Política monetária. Bom, a política monetária, o governo Dilma começou com uma política muito agressiva de redução da taxa de juros, tentando forçar a taxa de juros do Banco Central e dos bancos em geral para baixo. Eu acho que esse foi o maior problema, foi que quando essa baixa forçada dos juros começou a dar errado, o governo resolveu apelar para os controles de preço. Os controles de preço, a gente sabe, assim, eu tenho idade suficiente para lembrar até do Plano Cruzado, né? Então, nunca deram certo no Brasil, né? Em lugar nenhum do mundo. E, de novo, não foi diferente. Quer dizer, uma vez que os controles de preços foram removidos, o Banco Central voltou à terapia usual, que é a taxa de juros, e a gente terminou o mandato da presidente Dilma com um fato inédito. Foi a primeira vez que um presidente, desde que o regime de metas começou,
terminou com a taxa de juros acima do que recebeu. Tá? Isso, apesar da presidente ter dito várias vezes que gostaria de ver a queda das taxas de juros, né? Não basta voluntarismo, né? Não foi falta de vontade, mas foi porque o approach adotado, né, o método adotado não foi adequado e não teve apoio da política fiscal, também naquele momento. A atividade econômica está sofrendo com esse ajuste, a gente tem aí a massa salarial, né? As coluninhas mostram a contribuição da renda, que é o azulzinho, e a contribuição do emprego, que é o cinzenta, né? Da população ocupada. Então, dá para ver que, de um tempo para cá, o Brasil passou a destruir emprego e a renda está crescendo só por conta do aumento de salário daqueles que ainda estão empregados, né? Então, uma situação que contrasta muito fortemente com o que a gente viu nos últimos anos. Tá? E a situação contrasta também com até o que aconteceu em 2009, né? Quando houve a crise mundial, a gente gerou menos emprego, mas não destruiu o emprego, e logo depois voltou a gerar muito emprego, né? Então, o Brasil, né, assim, uma revista internacional muito famosa descreveu a crise mundial 2009 no Brasil como aquela baixada que dá o trampolim antes do sujeito saltar, né? Foi aquele momento o Brasil abaixou o trampolim e depois saltou. O problema é que veio depois, no nosso caso, né? Bom, aí tem a confiança do consumidor e as vendas, né? A confiança em queda livre. Vale notar, comparando com 2009, que em 2009 a gente bateu e logo começou a crescer, né? E agora é uma queda mais intensa e mais persistente da confiança. Na verdade, ela começou a cair lá em 2012, né? Depois teve uma queda em 2013 mais intensa, e de lá para cá a trajetória é muito, muito ruim, e isso tem trazido as vendas para baixo também. Essa é a confiança da indústria, também em queda acentuada. Em 2008 e 2009 ela caiu, mas voltou rapidamente, né? Uma coisa a chamar a atenção que esses dados de confiança é que eles têm essa volatilidade. Então, ela caiu muito, pode voltar a subir, né? A gente precisa ter paciência, perseverar no ajuste, mas não está garantido que ela fique baixa para sempre. Eu até acho que ela volta a se recuperar. Mas o movimento nos últimos meses foi bem impressionante, tá? A gente olha também para estoques. O crescimento do estoque significa que a indústria vai querer desestocar, ou seja, produzir a um ritmo mais lento, né? E essa boca de jacaré entre as indústrias que consideram que tem estoques excessivos, azul, e as indústrias que consideram que tem estoques insuficientes, em cinza, ela voltou a ficar em níveis próximos ao que você viu em 2008. De novo, em 2008 abriu uma boca bem ampla, mas depois fechou, né? E agora ainda está abrindo. Então, a gente tem uma preocupação em relação ao timing da recuperação do setor manufatureiro no Brasil, né? Que pode demorar um certo tempo. Desemprego vinha numa queda muito consistente, subiu, como eu falei, a gente espera que ele suba um pouco mais, mas ele não vai voltar para 2 dígitos. Não achamos que ele chegue a 2 dígitos, que é um patamar que a gente chegou a observar no passado, tá? Por que o desemprego está subindo? Está subindo porque está havendo destruição de vagas e porque está aumentando a oferta de mão de obra. Então, a mesma oferta de mão de obra cuja redução contribuiu para a queda do desemprego até 2014, agora está voltando e voltando rápido, né? Por que a oferta de mão de obra está crescendo? Porque a renda das famílias é menor e porque o governo apertou alguns programas, como o FIES, e aí ficou difícil, né, o jovem se qualificar para o programa. Consequentemente, ele está indo
para o mercado de trabalho. O novo ministro da Educação, que é um filósofo muito respeitado, ele quer priorizar o ensino técnico e o FIES nas regiões menos desenvolvidas do país. Acho que esse redirecionamento também afetou a oferta de mão de obra. Tá? Esse é o crescimento da população economicamente ativa, né? E PO é a população ocupada. Então, a gente tem essa expansão grande da população economicamente ativa desde meados de 2014, tá? Isso está levando a um aumento do desemprego, né? Aí a criação de vagas, né? O Brasil está vivendo uma transição demográfica. Tem menos jovens, a população é menor. O Brasil tornou-se uma sociedade urbana, ou majoritariamente urbana, na virada dos anos 70 para os anos 80 do século passado. Mais ou menos uma geração depois, há uma desaceleração importante do crescimento populacional. Isso acontece em todo o país do mundo, né? Então, aquela ideia de que a mão de obra no Brasil é um fator abundante, né, não é mais verdade. A mão de obra vai se tornar cada vez mais um fator escasso e, consequentemente, melhor remunerado no país, né? Mas agora a gente está num momento de baixa do ciclo, né? A gente estima, na Plural, que a gente precisa gerar 63 mil vagas formais por mês para manter o desemprego estável. A gente está destruindo, em média, mais de 50 mil vagas por mês. Então, é outra forma de ver por que o desemprego vai crescer no país. Bom, falei no início, economia, as coisas se compensam, né? Uma coisa ruim como o aumento do desemprego tem um lado positivo, que é reduzir o preço, reduzir o ritmo da inflação de serviços, tá? Serviço é custo de mão de obra mais aluguel, basicamente. Custo de mão de obra disciplinado pelo aumento do desemprego vai trazer uma redução da inflação de serviços, que tem sido um fator de preocupação para o governo já há bastante tempo. Não é bonito de se ver, não é de forma alguma indolor, mas é assim que funciona um ajuste numa economia de mercado, tá? Não tem outra alternativa, tá? A gente calcula, na Plural, um indicador de incerteza, tá? Basicamente usando pesquisas de opinião sobre o futuro da economia. Quanto maior a variedade de opiniões, quando todo mundo acha que é alguma coisa que, enfim, não há um consenso em relação ao que vai acontecer com a economia, a incerteza é grande. Esse aumento da incerteza continua, né? E a gente compara nesse gráfico a incerteza que a gente constrói lá no banco, né, com o VIX, que é o índice de volatilidade do mercado acionário e que mede, digamos assim, incerteza global, né? Então, a gente olha em 2008, 2009, né? Por exemplo, primeiro olhando 2002, 2003, a incerteza no Brasil dá um salto. Foi aquele pânico que o mercado teve, né, com a eleição do Lula. Depois, o Lula adotou políticas que acalmaram o mercado, foi aquele crescimento, foi aquele período bom da economia, a incerteza caiu. Na época da Lehman Brothers, a crise da Lehman foi concomitante ao aumento de incerteza lá fora e aqui dentro, ou seja, a gente importou incerteza do mundo, né? Desde 2011 para cá, a incerteza tem crescido aqui e depois, e ela lá fora não está acontecendo muita coisa, ou seja, a gente criou essa incerteza. Vocês, com certeza, já ouviram falar, o governo não tem falado muito nisso ultimamente, mas ele tentou, em 2012, 11 e 12, adotar uma nova política econômica, chamada Nova Matriz, que deu errado, e o governo, sabiamente, resolveu voltar para a política econômica anterior agora. Ainda não colheu os frutos disso, mas esse experimento com a Nova Matriz gerou
esse aumento de incerteza, né? Naquela época, a pergunta que eu mais ouvia lá de fora era assim, o que o governo quer? Assim, é complicado, quando as pessoas não sabem o que o governo quer, você pode discordar do que o governo quer, mas se você não sabe, é um pouco mais complicado, né? E acho que era essa sensação que as pessoas tinham. Esse indicador de incerteza, ele tem correlação com a investimento, né? Quanto mais incerteza, menos investimento. Aí vocês notam que o investimento está no eixo da direita em escala negativa. Então, quando sobe, é porque vai ficando mais negativo, o crescimento do investimento é mais negativo, tá? Então, a gente teve um efeito, essa incerteza gerou essa redução no investimento, né? Uma outra coisa não tão ruim, né, para não dizer que só tem desgraça, a gente não teve racionamento de energia, embora a conta de luz subindo 75%, deu uma certa sensação de racionamento, né? Pelo menos na minha casa eu estou racionando o pessoal, né? Para a conta ficar um pouco mais aceitável, mas com isso, com a queda da demanda e com as chuvas, a gente já voltou para o nível de acumulação de água do ano passado. A gente deve ter um efeito El Niño nesse verão, que deve ser um verão chuvoso, então deve continuar enchendo os reservatórios, né? Espero que encha aí enfim, nas regiões mais importantes, que precisa chover, que é ali o oeste de Minas, enfim, a região de Furnas, etc. Pode ser, por outro lado, ruim do ponto de vista de preços agrícolas, em especial alimentos in natura, né? Então, a chuva também, dependendo de onde ela cai, se ela cair só no cinturão verde das grandes cidades, é ruim. Se cair só em cima de Furnas, é ótimo, né? Então, a gente tem que torcer, mas vai ter algum efeito para o bem ou para o mal esse El Niño, tá? Aí são efeitos de um racionamento quantitativo de energia, a gente não vai ter isso, então nem preciso me deter nesse tema. E aí a inflação, né? A coluna é o IPCA cheio, a linha são os preços livres, aqueles determinados no dia a dia no mercado, e a cinzenta são os administrados, tá? Os administrados foram controlados, foram realmente forçados para baixo em 2012 e 2013, né? Em geral, eles vinham andando até esse momento, né? Eles vinham andando em linha com a inflação cheia, mas aí houve uma mudança clara de postura do governo em 2012. Vamos forçar esses administrados para baixo, né? Vamos forçar a energia para baixo, etc. E essa política começou a ser revertida, na verdade, já em 2014 e esse ano mais intensa, de forma mais intensa, né? Então, em parte, a aceleração da inflação que a gente tem esse ano é uma aceleração da inflação de administrados sem que a inflação de livres ceda. Ano que vem a gente acha que a inflação de administrados vai ser menor, é um ano de eleições, anos de eleições, normalmente os preços administrados crescem menos, e a gente espera que não tenha um outro aumento de energia como teve esse ano, de quase de 75% em algumas capitais, né? O IPCA acumulado em 12 meses, se a gente olhar para serviços, né? Finalmente a gente tem a inflação de serviços deixando de ser o vilão da história. Isso tem a ver com a alta de preços administrados, né? Mas é uma inflação ainda rodando em 8%, uma inflação bastante desconfortável. Finalmente, a questão, para eu terminar, a questão da aprovação presidencial, né? Esse gráfico a gente tem desde o período FHC, os 2 mandatos do presidente Lula, os 2 mandatos da presidente Dilma até aqui, né? Eu passei, como eu falei, 10 dias no exterior falando com o investidor. Boa parte do tempo a discussão e as perguntas eram sobre a situação política, o que eu estava enxergando, o que podia acontecer.
eu acho objetivamente eu não acho que vai ter impeachment, com as informações que eu tenho hoje, tá? Objetivamente, eu não estou aqui para fazer proselitismo político, nada disso. Meu trabalho, para vocês, para meus clientes, é sempre dizer o que eu acho que vai acontecer. Pode gostar ou não do que eu acho que vai acontecer, do cenário que eu desenho, mas é assim que eu procuro agregar valor para vocês, né? Tem 4 pré-condições, no meu modo de ver, para ocorrer um impeachment. A primeira delas é período de dificuldades econômicas. A gente tem isso. A segunda é dificuldades entre o governo e o Congresso Nacional. A gente também tem isso. A terceira é baixa aprovação presidencial. Também, essa caixinha também é preenchida. A quarta é um mandato inequívoco da população para haver impeachment. Apoio popular para a tese do impeachment. Ainda não veio. Virá, não virá, eu não sei. Tá? Então, na última pesquisa que publicou o número enfim, fez a pergunta das pessoas sobre impeachment, 63% diziam que queriam impeachment. É alto, mas não é suficiente no meu modo de ver. Tá? Acho que precisa ser 75%, 80%, 85% para acontecer o impeachment, né? O pessoal que está organizando o movimento lá, as manifestações de 16 de agosto, está muito empolgado, dizendo que vão usar as mídias sociais, que vão encher o Brasil, que vai ser uma demonstração muito grande. É possível, tá? Só que eu não tenho informações suficientes para acreditar plenamente nisso. Por quê? Ano passado, vocês devem ter escutado, eu pelo menos escutei N vezes, que esse negócio de vantagem no tempo na TV não é tão importante assim, porque a mídia social é diferente, o jovem seguia mais por mídia social. Não foi o que aconteceu. A campanha da presidente Dilma decolou quando começou a propaganda na TV. Teve um período de fragilidade em que ela chegou a ficar atrás, mas a diferença é consenso entre os observadores políticos que a vantagem de tempo na TV foi determinante para a vitória, né? Independente da mídia social. Tá? Por outro lado, dizem os especialistas também que a mídia social foi muito efetiva para colocar gente na rua em 2013. Então, o que vai prevalecer, eu não sei. Quando eu tenho uma evidência para um lado, uma evidência para o outro, eu não consigo concluir a priori que vamos ter milhões de pessoas, né? E, às vezes, lá fora, o pessoal vê o noticiário, em 2013 isso era muito claro, né? Nossa, mas tem 100 mil pessoas na rua em São Paulo, isso é muita gente. Não, assim, São Paulo tem 17 milhões de pessoas. 100 mil pessoas numa cidade, numa área como a grande São Paulo, desculpa, não é muita gente. Pode ser muita gente em Luxemburgo, entendeu? Na Bélgica, mas em São Paulo não é. Então, para 16 de agosto tem que ser muito maior do que foi 2013. Vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. Mas, assim, por hoje, olhando de hoje, eu não vejo as condições políticas para que aconteça o impeachment. Tá? O presidente Fernando Henrique completou o seu mandato com uma média de aprovação em torno de 20%. A média dele no segundo mandato foi isso, 20% por aí, em melhor momento chegou a 30% de aprovação. Tá? Eu acho mais provável, se a economia se comportar como eu espero, o desemprego suba, mas não exploda, tá? E a economia começar a crescer no ano que vem, eu acho que o mais provável é que a aprovação da presidente Dilma suba para algo em torno desses 20%, e aí ela continua até o final do mandato. Não vai ser uma presidente muito popular, mas termina o mandato, enfim, a coisa... caminhamos para a eleição de 2018 para decidir quem vai ser o sucessor. Tá? Eu converso muito com empresário, eu converso muito com investidor, do empresariado brasileiro, até muito recentemente, eu sentia uma resistência nítida à tese do impeachment, tá? Porque
é uma incerteza, porque é confuso, porque atrapalha a imagem do Brasil no exterior, por várias razões. O que está afetando algumas opiniões agora é o relacionamento da presidente com o Congresso. Tá? Então, é preciso também que a comunicação do governo com o Congresso melhore, né, para a situação política, para a situação da presidente se consolidar. Né? Não dá para você ter um governo fazendo ajuste fiscal de dia, o Congresso, na sessão da tarde, vota uma medida de ajuste fiscal, na sessão da noite, vota uma medida de desajuste fiscal. Medidas que claramente foram votadas com o intuito de não virarem lei, porque os parlamentares sabem fazer conta, né, e sabem que algumas das propostas que eles fizeram quebram o país, mas foram votadas com o intuito de causar embaraço para o governo, forçar a presidente a vetar, né? Esse relacionamento, ontem, né, o ministro Levi, que é uma pessoa que eu conheço, respeito muito, disse que a relação do governo com o Congresso está funcional. Eu respeito muito ele, gosto muito dele, acho que é uma excelente pessoa, um grande brasileiro, mas respeitosamente divirjo. Acho que a relação do governo com o Congresso está bastante conturbada, né? E isso atrapalha, né, a recuperação da economia. Não tenho dúvida que, se a relação tivesse melhor, a gente talvez já tivesse com indicadores de confiança melhores, e aí isso lidera, né, antecede a melhora do próprio funcionamento da economia, né? Ou seja, sem solução para a situação política, sem um relacionamento melhor do governo com o Congresso, o cenário que eu tracei de modesta recuperação no ano que vem fica comprometido. Tem muita gente que já desistiu, já jogou a toalha, dizendo que a gente ano que vem vai ter mais um ano de recessão. Eu ainda não desisti. Vai ter o recesso, vamos ver com que cabeça os congressistas voltam, né, do recesso. O governo vai de novo tentar resetar, né, o relacionamento com o Congresso. Michel Temer está trabalhando nisso. Enfim, no fundo, ninguém quer que o Brasil seja rebaixado, que o Brasil dê errado, enfim, que o Brasil fique numa recessão profunda. Então, eu espero que o bom senso prevaleça, né? Mas lá fora as pessoas têm até uma visão um pouco inocente, né? Mais de uma pessoa, mas se o Congresso ele paralisa o governo, não é ruim, porque aí os tecnocratas do governo vão poder trabalhar, e como eles são pessoas sérias e competentes, os resultados vão aparecer. Só que isso vale para o Banco Central, não vale para o Ministério da Fazenda, né? O Banco Central, ele sobe taxa de juros, baixa taxa de juros, sobe e desce compulsório, uma decisão do Copom. Não precisa mudar a lei. Aqui, o Legislativo aprova o orçamento, não tem como fazer política fiscal em nenhuma esfera se você não tem apoio do Legislativo, né? Não tem como. A política fiscal ela é feita por meio de legislação. Você tem que passar uma lei orçamentária, no mínimo, né? Tem que passar uma LDO, uma lei orçamentária. Então, não dá para viver num mundo que você não tem um relacionamento funcional entre Congresso e Legislativo, não permite, enfim, uma política fiscal razoável seja implementada, né? Então, vamos torcer para o pessoal serenar, para as coisas serem um pouco mais cooperativas, senão o panorama de 2016 pode ficar parecido com o panorama de 2015. Tá? Então, eu acho que isso não vai acontecer, tanto que a nossa projeção é de retomada da economia. Tá? Então, eu queria terminar nesse tom positivo, para você ver como a situação é difícil. Eu estou com 0,5 para o crescimento do ano que vem, e isso é considerado como otimista, né? Mas, por outro lado, eu acho que a recessão que a gente está vivendo esse ano era inevitável. Ano passado, nós brasileiros estávamos vivendo com gasolina subsidiada, eletricidade subsidiada, tarifas de ônibus urbanos subsidiadas em várias capitais, né? Taxa de câmbio, né, também. Isso não dá para subsídio que o governo não conseguia manter, né? E a conta está chegando agora, né? A conta está chegando nesse ano.
É isso, agora eu estou pronto para ouvir as perguntas de vocês, questionamentos, comentários. Boa tarde, Mário. Uma pergunta que eu tenho feito sempre que eu tenho tido oportunidade de conversar com analistas de mercado, políticos, é sobre o risco do Brasil chegar no nível que a Argentina se encontra hoje. Eu notei que o ano passado não tinha essa possibilidade, até porque nós temos instituições de aferição dos diversos indicadores, não só governamentais, nós temos instituições sérias, particulares, como a FGV, por exemplo. Então, não dá para ficar maquiando índices econômicos. Sim. Nós temos um partido político, no caso seria o PMDB, que sempre é meio que o fiel da balança. Um partido de centro que se balanceia entre esquerda e direita e fica meio com o fiel da balança e que não deixa ter uma tendência muito forte para uma corrente política. Esse ano eu já vi assim que o fiel da balança, o parâmetro para que nós não chegássemos a uma situação da Argentina, estava centrado no próprio ministro Levy, do sucesso ou insucesso dele, para nós chegarmos a caminhar até esse processo que se encontra a Argentina hoje. Qual é a tua visão? O que você pensa? Como é que você vê essa possibilidade? Há esse perigo? Não há esse perigo? Como que você vê isso? Olha, esse ponto que você colocou é muito importante. Eu sei que quando o regime de metas para a inflação foi implantado no Brasil, houve um grande debate dentro do governo sobre se ele ia perseguir uma meta calculada pelo IBGE, né, que afinal de contas é parte do governo, o IPCA, ou o IPC da Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição privada, né? E, dada a excelência técnica do IBGE e a independência que ele tem, né, a autonomia que ele tem para calcular os índices, o governo acabou optando pelo IPCA. Mas é bom que o governo não tenha liberdade total nisso e que tenha uma espécie de liberdade vigiada, né? Então, porque quem vigia o IPCA? O IPC da Fundação Getúlio Vargas, né? Vocês, como investidores, se começarem a se deparar com uma carteira de títulos de NTNB, você começa a se deparar com uma situação, o governo está dizendo que a inflação é 5, a Fundação está dizendo que a inflação é 10, o pessoal vai querer que você acione o governo, e vai acionar e vai ganhar, né? Essa é uma diferença que você tem em relação à Argentina, né? Na Argentina, o governo conseguiu evitar que as instituições privadas calculassem índices de inflação e o governo exercia forte pressão para que elas não o fizessem. Eu escutei uma história, tá? Até que a própria fundação resolveu ir para a Argentina, que havia uma demanda grande da sociedade, até tem um site na Argentina, Inflação Verdadeira, né? Eles queriam que a fundação fosse lá para fazer índice, a fundação levou um mega chega para lá do governo argentino, tá? Eu acho que nossas instituições são mais fortes, sem dúvida, tá? Há um equilíbrio maior entre os diversos partidos políticos, né? Não há aqui aquela coisa um pouco bizarra da Argentina, que é um fanatismo político por um líder dos anos 40, que morreu na década de 70 do século passado, que é o Juan Perón, né? Então, aqui, enfim, a coisa lá é um país que realmente tem todo mundo, é sabido, né, que na Argentina tem uma das maiores populações do mundo de psicanalistas, né? E com razão, né? Porque realmente é um país complicado, né? Eu concordo com a importância do ministro Levy. Ele tem um currículo inatacável, é um servidor público, né? Como ele passou mais tempo na vida dele no setor, muito mais tempo no setor público que no setor privado. Pelo que sugere o noticiário, ele foi voto vencido nessa discussão da meta. Eu fui membro do Copom e nem todas as reuniões o Copom votou como eu queria. A minha regra era a sequência de 3. Se tiver 3 decisões que vão contra o que eu quero, e a minha posição, eu era o sujeito que fazia a recomendação da votação. Se eu estou recomendando 3 vezes e não estão votando, é hora de ir para casa, né? Então, acho que ele perdeu uma batalha, perdeu uma votação, não perdeu a guerra.
Se ele continua perdendo, aí ele vai embora, né? Que não vai fazer sentido ele ficar ali sem ter influência, a própria influência dele vai diminuir, né? Eu acho que ele está ou não no governo vale uns 50 centavos nessa taxa de câmbio, tá? Em poucos dias. Então, é por isso que o governo está fazendo essa operação de prestigiar, né? Agora, vamos ver se é prestígio de verdade ou se é que nem o time de futebol, técnico prestigiado, né? Tá assim, em geral, quando falam que o técnico está prestigiado, ele cai no jogo seguinte, né? Mas, enfim, eu concordo que ele é muito importante, tá? Para a credibilidade da economia brasileira. Boa tarde, parabéns Obrigado. Mário, pela exposição. Meu nome é Ademir José da Silva. A minha pergunta é o seguinte: o que ocorreu em 2014, o que antecedeu as eleições, preços controlados, propaganda do ciclo virtuoso e estímulo ao consumo, o senhor entende que foi uma pedalada na população? Olha, foi uma política, assim, o ciclo político sempre tem essas características, né? É natural que o governo tente fazer uma política econômica que favoreça a sua eleição. O que eu acho é que, assim, eu conversei com gente até que está no governo hoje enfim, antes da eleição, início do ano passado, gente que está até no Ministério, e me assegura, falar assim, olha, a gente sabe que tem que acertar a economia, a gente sabe que a economia está desequilibrada, a gente vai, durante a campanha, começar alertando a população que no segundo mandato haverá uma correção de curso, tá? O que aconteceu? A eleição acabou sendo muito mais competitiva e disputada do que o próprio governo esperava. E aí o governo resolveu acentuar o positivo, né? Falar só do aspecto positivo e não preparar a população nem de forma indireta, nem sutil, ao contrário, né? Negando muito e ao que parece, a população, parte importante dela, comprou esse discurso de forma literal, né? E depois, quando vem eu me lembro que eu fiz uma entrevista, acho que no Estadão, e falei, olha, que independente de quem seja eleito, ano que vem a gente vai ter que aumentar o primário em 1,5 pontos percentuais do PIB, que é mais ou menos o que o governo vai ter que fazer agora, né? Saindo de onde ele saiu, que é menos 0,5, menos 8, menos 0,8, para manter o grau de investimento, e vai ser qualquer que seja o eleito. E apanhei bastante por causa disso, o que o jornal recebeu de carta e, enfim, muitas impublicáveis, inclusive. Mas é verdade, né? Então, eu acho que houve essa decepção, né, da população em relação ao governo. Por outro lado, acho que o governo foi pressionado a ser, digamos assim, discreto, né, em relação aos seus planos futuros, o fato que a eleição foi tão parelha, né? Eles pensavam em dar um recado, não deu, né? Mário, só em relação ao câmbio, você falou que vale 50 centavos uma caída do Levi, né? Eu queria saber qual a tua previsão até o final do ano, fechamento, e para o ano que vem. Olha, o câmbio a gente não via até agora, tá, um momento em que o Levi parecia bastante sólido no cargo, a gente não via nada acontecendo. O câmbio andando de lado entre 3,20 e 3,30 por esse período todo, tá? Por quê? Você tem, do lado negativo para o real, você tem a elevação da taxa de juros nos Estados Unidos e você tem o déficit de conta corrente. Do lado positivo, você tem a maior taxa de juros do planeta, né? E uma melhora na margem da balança comercial. Eu confesso a você que, por hora, eu estou
eu estou, enfim, achando que o risco é do câmbio se mover mais, né? E em 3,30, 3,40. Tá? Agora, já nesse ano, e aí mais para 50, 60 no ano que vem. Mas esse momento de volatilidade, eu não gosto muito de mexer projeção, porque as pessoas, inclusive lá fora, em geral, elas olham para o câmbio e assim, pô, você está com o câmbio a 3,10, o câmbio já está a 3,20, mas o câmbio não é 3,20, 30, 40, ele vai e volta, né? Como a gente já viu esse ano. Então, vamos ver como a situação evolui, mas o viés é para cima, viés de depreciação. Só do ponto de vista de investimento, ainda não acho que é uma grande ideia comprar dólar, tá? Porque se você comprar dólar, você tem contra a posição um carrego negativo aí de próximo a 14% ao ano. Então, para ganhar dinheiro, o câmbio tem que ir rápido para 3,65, um negócio assim. Se não for isso, você está perdendo dinheiro. Mesmo que ele chegue lá, você vai perder dinheiro ao longo do tempo. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber da influência da operação da Polícia Federal nos índices. Tá, boa pergunta, eu esqueci de mencionar isso. Em primeiro lugar, um dos culpados pela recessão esse ano no Brasil é o investimento, queda do investimento, né? A queda do investimento, parte disso é queda do investimento da Petrobras, parte disso tem algum efeito lava-jato, difícil de quantificar, mas aparece, né? Então, ela já tem alguma influência, né? Ela vai dificultar a implementação do programa de concessões do governo, visto que as empresas de construção, muitas delas envolvidas nas investigações, seriam participantes naturais desse programa, então tem um efeito recessivo no curto prazo. No exterior, as investigações são bem vistas, tá? Por quê? Porque elas mostram um certo amadurecimento institucional, né? Quer dizer, o país, o que eu ouvi, por exemplo, de uma das agências de rating, das principais, assim, no México não tem investigação nenhuma, eu duvido que no México tenha menos corrupção que no Brasil, né? Então, o Brasil tem problemas, claro, mas tem problemas que estão sendo enfrentados. Eu não tenho dúvida que a Petrobras vai ser uma empresa melhor, o setor de construção vai ser um setor mais saudável depois dessas investigações, né? Agora, tem um custo no curto prazo, aí não tem dúvida. Boa tarde. Boa tarde. Ontem saiu, se não me engano, a publicação da Austin sobre o rebaixamento para grau especulativo. Mesmo somando com a expectativa das agências externas de até 0,5%, a gente subestimou e caiu 0,15%, isso pode ter um impacto para a gente cair nessas agências também? Eu não sei, acho que a mudança da meta, sim. A avaliação da Austin, não. Acho que a meta... Assim, as agências, assim, eu conheço a analista da S&P, a Lisa Schinelli, há uns 10 anos. Eu nunca consegui extrair dela qual é o superávit primário que ela considera que precisa para estabilizar a dívida. Eles são muito espertos e guardam essa informação muito cautelosamente. Mas, com certeza, assim, do diálogo que eu tive com ela, com as duas analistas, a Lisa e a Shelley, que é da Fitch, não dava a entender que era, assim, precisava gerar algum superávit mais para meio, né? Então, isso é o que preocupa mais do que a própria opinião da Austin. Boa tarde, Mário. Boa tarde. O colega fez uma pergunta e eu queria complementar a questão da Operação Lava Jato. Você respondeu sob o ponto de vista do impacto nos índices, economia, superávit e tudo mais.
Nas 4 caixinhas que você entende que são necessárias serem preenchidas para configurar a situação de levar ao impeachment, não se faria adequado analisar que o desdobramento, e cada dia mais próximo de chegar numa contaminação jurídica da campanha, não pode levar a esse quadro? Pode, não, sem dúvida. Assim, qualquer razão que leve se você tiver, deixa eu colocar de outra forma, se 80% da população quiser o impeachment, mais provável que ocorra o impeachment. Tá? Por enquanto, a gente não tem isso. Né? Se descobre alguma evidência muito danosa para o governo, pode ser que a gente caminhe nessa direção. Tá? Que eu disse assim, com as informações que eu tenho hoje, né, não acho que vai ter impeachment. Se alguma coisa surge no decorrer dessas investigações que leva uma maioria esmagadora da população a se posicionar pelo impeachment, eu acho que isso vai influenciar o Congresso. Tá? Então, a situação é bem dinâmica por conta disso. Né? A gente está vivendo também com a questão da delação premiada, que é relativamente nova no Brasil, né? Então, a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar, né? Como as pessoas vão reagir. Então, é uma situação de incerteza grande e enfim, não vai ser solucionada tão cedo. Né? Mais alguém? Ok? Bom, muito obrigado a todos. Então, foi um prazer. Então, boa tarde a todos. Bom segmento de seminário. Obrigado.